Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que retornamos o contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade, desejando aplicá-la em nossas vidas. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos estudar livremente a Bíblia, gastando um tempo diário para conhecê-lo mais ainda. Por isso eu quero incentivá-lo a esta prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a às nossas vidas. Acompanhe esse programa com a sua Bíblia aberta e faça as anotações necessárias. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que têm escrito para nós, compartilhando sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. Hoje, por exemplo, recebemos um e-mail que vem da cidade do Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras: Queira Deus, nosso Salvador, que esse programa seja sempre levado ao ar e que os amigos e irmãos em Cristo possam sempre ter a visão missionária de amor ao próximo e ter forças para mantê-lo. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Que Deus o abençoe em sua vida e seu ministério. Continue orando por nós. Coloque-se como nosso intercessor. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidá-lo também, como a todos que nos ouvem nesse momento, exatamente a fazer isso. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor através das nossas orações. Nós precisamos de você como nosso parceiro em oração. Então eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade de diariamente abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa prática de estudarmos a Tua palavra, a Bíblia, nós temos recebido do Senhor mesmo o encorajamento, o desafio, e nós pedimos que ela seja preservada por nós para que outros ainda possam desfrutar dessa gostosa comunhão que temos contigo. Senhor, te pedimos também que nos oriente no estudo de hoje, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, nosso estudo de hoje se localiza em Mateus 19. Esse é um dos capítulos mais importantes desse evangelho. Sabe por quê? Porque nesse ponto nós iniciamos o relato, dentro do ano da paixão, o relato do semestre da entrega. Isto é, nesses últimos 6 meses do ano da paixão, do último ano do ministério de Jesus, nós vamos encontrar exatamente as últimas atividades do Senhor Jesus antes de chegar à cruz do Calvário. No início do capítulo, nos versículos 1 e 2, nós vemos um resumo de Mateus mostrando que Jesus, deixando a Galileia, foi para a Judéia além do Jordão. E Jesus estava sendo seguido por grandes multidões e curou-as todas ali mesmo. O texto prossegue, no versículo 3 até o versículo 12, nós encontramos um dos mais graves pronunciamentos de Jesus sobre um tema que ainda hoje é polêmico. O tema é o divórcio e o novo casamento. E aqui Jesus fez o seu pronunciamento apresentando o padrão de Deus para a vida no lar. O texto começa mostrando que alguns fariseus, querendo surpreender Jesus em alguma palavra mal colocada, fizeram-lhe uma pergunta capciosa. É lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Veja só, o assunto abordado pelos fariseus era e ainda é de grande atualidade no mundo de hoje. E se trata de um problema tão grave hoje como foi naquele tempo. Os fariseus vieram a Jesus com essa questão, uma pergunta importante que deu a Jesus a oportunidade de dar o seu ensino sobre esse assunto tão delicado.
A Bíblia nos mostra que Deus deu à humanidade tudo o que era necessário para o seu bem. Deus cuida tanto do indivíduo como do lar, da família e do casamento. O casamento foi estabelecido por Deus para ser uma bênção para a humanidade. E para a proteção do ser humano, Deus deu ao casamento leis específicas. E Deus estabeleceu, e foi Deus que instituiu o casamento. Então veja só, no começo da vida do povo judeu, como nação, a lei do divórcio foi criada por Moisés, naturalmente, por inspiração divina, para proteger a família. E aqui no texto que estamos focalizando, temos o divórcio à luz do Novo Testamento, à luz das palavras do próprio Senhor Jesus. Então, quando Jesus ouviu a pergunta dos fariseus, ele respondeu: vocês não têm lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ao responder à questão dos fariseus com essa colocação, Jesus voltou à origem do casamento, à origem da família. Jesus recorreu ao livro do Gênesis, que nós acabamos de estudar, no capítulo 2, versículo 24, e mostrou a origem do casamento. Ele apresentou o ideal do casamento. Jesus lembrou que o casamento, por ser estabelecido por Deus, ele tem uma origem divina. No propósito divino, o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, formando então uma só carne, uma unidade, estabelecendo assim o quê? O lar, a família. Não foi Moisés quem criou a lei do casamento. Foi Deus mesmo quem criou o casamento e as suas leis. Mas, no tempo de Moisés, aí sim é que surgiu a lei para regulamentar o divórcio, já que o casamento vinha sofrendo desatinos por parte do ser humano. Vejamos então o que diz Deuteronômio 24:1, em que há essa lei que regulamenta o divórcio. Diz assim o texto: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e assim por diante. Como vemos aqui, na lei de Moisés, o divórcio não era dado ou permitido por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então, veja, os fariseus, querendo testar a Jesus, perguntaram se o homem poderia repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Querido amigo, é claro que Jesus não poderia defender nem apoiar os erros dos homens, as falhas dos homens, o relaxamento moral dos homens ou o afrouxamento das leis divinas. Jesus nunca aceitou a interpretação errada e a desobediência dos homens às leis de Deus. O ideal proposto por Deus para o casamento é o da união permanente. O propósito divino é que o homem e a mulher, se unindo, formassem uma só carne. Foi o Criador que quis assim. Jesus foi claro ao afirmar isso. E nos versos 5 e 6, ele ainda acrescentou: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E completou a sua resposta: Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este foi o plano original de Deus. Essa foi a intenção original de Deus antes do pecado, antes que o pecado entrasse no meio da família humana. Foi esse o propósito de Deus. E o divórcio, então, não estava no plano original do Senhor. Porém, os fariseus recrutaram: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? A pergunta dos fariseus foi muito inteligente, citando inclusive o Antigo Testamento, a lei de Moisés, mas não foi uma pergunta honesta. Mas antes de ver a resposta de Jesus, devemos lembrar que a lei de Moisés sobre o divórcio tinha uma aplicação correta, uma aplicação exata. Porém, o divórcio se tornou uma prática anarquizada pelos homens. Existiu o abuso da lei, a sua má interpretação e a sua má aplicação como consequência. Então, veja só,
Quando Moisés estabeleceu a lei do divórcio, não foi para prejudicar a família, não foi para causar danos na sociedade, não foi para causar problemas à sociedade, não foi para afrouxar a lei moral, nem desfazer da família. Não, a lei foi estabelecida para certos e determinados casos. Moisés, na verdade, e nesse sentido que os fariseus não foram honestos, Moisés nunca mandou ninguém se divorciar. Não mandou ninguém se divorciar. Mas houve a generalização da lei do divórcio, que era aplicada por qualquer motivo. Então, qual foi a resposta de Jesus à pergunta dos fariseus? Jesus respondeu-lhes no versículo 8 o seguinte: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés, veja bem, vos permitiu e não mandou. Por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, querido amigo, perceba que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens. E Jesus ainda acrescentou, mas não foi assim desde o princípio. Logicamente, Jesus estava voltando novamente à origem do casamento. O casamento foi dado à humanidade para o relacionamento amável, relacionamento doce, santo, entre o homem e a mulher. No Novo Testamento, o relacionamento do esposo com a esposa é uma figura tão bonita que ela serve como exemplo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Naturalmente, somente o crente pode demonstrar esse relacionamento santo no lar, dentro da família. Quando Deus não reina no coração do casal, querido amigo, então existem dureza de coração, existem amargura, intrigas e muitas outras coisas. Estamos vivendo num tempo em que a moral do povo tem sido muito frouxa. E é por isso que perguntamos, na verdade, o que aconteceu? Ora, por causa da dureza do coração e da maldade do coração do homem que estamos vivendo isso. O pecado, prezado amigo, é que estraga o relacionamento entre o esposo e a esposa. E se o homem e a mulher estiverem longe de Cristo, então o problema do relacionamento se torna mais grave ainda. Jesus respondeu logo aos fariseus qual era o problema. Qual era a causa do divórcio? Era a dureza do coração. Mas a palavra de Deus diz que há perdão para todos os que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, sejam quais forem eles. Deus perdoa também a pessoa divorciada e a desquitada que se arrepende, que reconhece o seu pecado e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas ainda no versículo 9, Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, a esse comete adultério. Então aqui encontramos algo realmente novo. Jesus colocou as coisas nos seus devidos lugares e certamente surpreendeu os fariseus dos seus dias com as seguintes palavras: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mas veja, essas palavras de Jesus, com certeza, surpreendem muitos fariseus de hoje também. Como podemos ver, as palavras de Jesus ditas aqui, para o Senhor Jesus, o adultério quebra o vínculo do casamento e representa uma situação, uma única situação em que o divórcio pode ser aplicado. Mas alguém poderia perguntar, mas e os outros casos? Não tenha dúvida, querido amigo, que há muitos casos de casamentos totalmente esfacelados por aí. Mas veja bem, não existe na Bíblia divórcio para qualquer outro caso. Lemos em 1 Coríntios capítulo 7 que há a possibilidade de haver separação. Porém, isso não é divórcio. O divórcio é permitido somente no caso de adultério. Não há na Bíblia fundamento para o divórcio que não tenha como causa o adultério. Paulo diz que o cônjuge cristão pode santificar o seu cônjuge ainda não cristão, vivendo ao lado dele. O divórcio foi dado para ajudar o lado inocente, no caso de infidelidade conjugal,
permitindo a vítima casar-se de novo. Naturalmente, esse divórcio, esse novo casamento, refere-se ao cristão. Deus não está regulando a vida dos não cristãos, dos descrentes. Para os descrentes, Deus oferece primeiramente o quê? A mensagem de salvação, a mensagem da cruz. Deus quer que o descrente primeiro venha a Jesus Cristo. Mas vamos voltar ao tema do divórcio. O divórcio só é permitido no caso de uma pessoa que foi vítima de infidelidade conjugal. Apenas a parte inocente é que é visada pelo divórcio e não a parte culpada. As leis de Deus são justas e elas são feitas para fazer justiça e nunca para favorecer o pecado ou para favorecer as inclinações más dos homens. Diante dessa, então, objetividade de Jesus, no versículo 10, veja só, até os discípulos ficaram admirados e disseram que, ora, se essa era a condição do homem relativamente à sua mulher, então não seria conveniente nem se casar. Em outras palavras, os discípulos disseram, bom, seria melhor permanecer solteiro para se evitar muitos problemas. Nisso não há dúvida. Mas quanto a isso, Jesus então respondeu que nem todos seriam aptos para receber esse conceito. Essa forma de pensar era apenas para aqueles a quem tinha sido dado a capacidade de viverem solteiros. E essa é uma declaração muito importante de Jesus a respeito dos solteiros. Tendo os discípulos dito que era preferível ficar solteiro, em resumo, Jesus acrescentou no versículo 12 que existem homens e também mulheres que não precisam do casamento. Eles podem viver sempre bem sem o casamento. Na verdade, são pessoas que nascem sem o dom do casamento e, ao invés, eles têm o dom do celibato. Mas isso não é para todos, são apenas exceções. São pessoas capacitadas por Deus para algum tipo de ministério específico. E assim, então, esse tema sobre divórcio e novo casamento é concluído por Jesus nesse versículo. Mas o texto prossegue. E, querido amigo, nos versículos 13 a 15, Mateus relata que trouxeram até Jesus algumas crianças para que ele as abençoasse. Os discípulos, lentos em entender como Jesus agia e qual era a motivação do seu coração, tentaram impedir que as crianças chegassem até ele, mas foram repreendidos duramente por Jesus, que lhes disse, deixem as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus, e as abençoou. Já tratamos em programas passados do assunto da salvação das crianças, mas essa passagem aqui é muito importante a respeito das crianças. Veja só, os discípulos consideravam as crianças um embaraço, um estorvo ao ministério de Jesus, mas Jesus as acolhe como exemplos de súditos do reino e as abençoa. Mais uma vez, a afirmação de Jesus é clara, e é de fundamental importância notar que o texto mostra uma mudança. O versículo 13 refere-se às crianças, mas ao advertir os discípulos, Jesus refere-se aos pequeninos. Ora, uma vez que a entrada do reino é pela graça de Deus e não por conquista ou por obras humanas, os pequeninos simples, dependentes e humildes como as crianças e também as crianças, desfrutam do direito especial das bênçãos divinas. Assim, mais uma vez, Jesus deixa claro duas atitudes que devemos ter. Primeiro, não criar impedimentos aos pequeninos chegarem a ele, sejam esses pequeninos crianças ou cristãos dependentes. E segundo, não deixar de facilitar o caminho das crianças até Jesus. Novamente falamos o que já tínhamos falado em outro programa. Uma criança que aceita Jesus, na sua tenra idade, é uma vida toda dedicada ao reino dos céus. Mas alguém pode estar perguntando, mas quando é que uma criança realmente faz uma decisão aceitando Jesus Cristo como seu Salvador? Uma verdadeira decisão só pode ser feita por uma pessoa que faz o uso da razão. Eu sei, mas ainda assim alguém pode estar perguntando, quando então é que uma criança chega ao uso da razão? Com que idade uma criança começa a fazer uso da razão? Meu amigo, essa é uma pergunta, uma resposta difícil, muito difícil de ser dada. Mas certamente essa idade varia de criança para criança. Então, veja só, a atitude correta é pregarmos o evangelho às crianças. Contemos a elas a história de Cristo
E quando chegarem à idade da razão, a idade do uso da razão, então devemos levá-las a fazer uma decisão mais concreta, mais racional pelo Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, diante de nós, então, temos agora os versículos 16 a 30 que completam o capítulo, e nesses versículos nós encontramos, de uma maneira muito interessante, 3 contrastes bem claros. Em primeiro lugar, nos versículos 16 a 26, temos o contraste de valores entre o jovem rico e Jesus. O jovem rico se esforçava por obedecer às leis do Antigo Testamento, pensando que com isso ganharia a vida eterna. Mas, infelizmente, ele não estava disposto a lidar com seu problema, com seu coração dividido. Ele sentia dentro de si um vazio espiritual. Muitas pessoas sentem esse vazio interior. Então ele perguntou a Jesus: o que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu que se ele quisesse ser perfeito, isso é, se ele quisesse realmente agradar a Deus, ele deveria ir, vender tudo o que tinha e, demonstrando o seu amor ao próximo, deveria dar as suas riquezas, distribuindo aos necessitados. E depois sim ele poderia seguir a Jesus. Jesus estava pedindo àquele jovem uma prova da sua afirmação de que ele cumpria todos os mandamentos desde a sua infância. A falta de disposição em cumprir essa nova ordem de Jesus de vender tudo, mostrou, na verdade, o coração dividido daquele rapaz. E demonstrou que ele ainda era um pecador carente da salvação que tanto buscava. E diante da reação do jovem, Jesus mostrou aos discípulos a dificuldade de um rico ser salvo. Disse-lhes que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, e essa afirmação então trouxe aos discípulos uma constatação: é praticamente impossível se salvar. Eles raciocinaram assim: se um rico, que no conceito daquela época era abençoado por Deus por causa da sua riqueza, teria dificuldade para obter a salvação, então, praticamente seria impossível, tremendamente difícil para qualquer um homem simples ser salvo. Mas respondendo a esse raciocínio incorreto, Jesus afirmou: podem ter impossíveis aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mas antes de irmos para o segundo contraste, deixe-me falar algo com relação a essa questão de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Muitos têm discutido sobre essa palavra, e aqui, na verdade, querido amigo, agulha é agulha mesmo. E como é impossível passar um camelo pelo buraquinho, pelo fundo de uma agulha, era essa a expressão que Jesus quis mostrar, como seria difícil um rico passar para a salvação por causa da sua riqueza. O segundo contraste surge exatamente desse episódio. Veja só, no versículo 26, então Jesus contrasta a esperança, a expectativa da salvação. Jesus, de certa forma, concordou com os discípulos dizendo que era impossível para os homens e mulheres serem salvos por si próprios. A esperança de salvação só pode estar na graça de Deus. A riqueza que alguns tratam como bênçãos de Deus, normalmente leva as pessoas à autoconfiança, a recusarem reconhecer a necessidade da graça divina. As palavras de Jesus, então, foram claramente opostas aos conceitos da época e às palavras dos discípulos, deixando claro que não é a obediência à lei e não são as circunstâncias favoráveis, como, por exemplo, a riqueza, que levam alguém à vida eterna. Não. Querido amigo, qual é a segurança que você tem em relação à sua salvação? São as suas boas obras? É porque você é uma boa pessoa? Lembre-se, somente a graça de Deus nos garante a salvação. Agora, em terceiro lugar, nos versículos 27 a 30, temos então o contraste final. Pedro, então, representando os discípulos, se expressa: poderiam sentir-se seguros eles quanto à salvação? Pois, afinal de contas, eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Querido amigo, Jesus então se coloca contra essa falsa segurança. Jesus ensina que a pessoa que busca o seu próprio interesse não encontra nem realização pessoal, nem a vida eterna. Jesus diz que somente aqueles que renunciam aos interesses próprios e buscam os interesses de Jesus e do seu reino descobrem que Deus é um Deus de graça e concede ainda nessa vida muito mais do que foi deixado para trás em favor do seu reino. Além de também conceder, logicamente, a salvação, a vida eterna. Quem deixar bens, família, projetos pessoais, por causa do nome de Jesus, receberá muitas vezes aqui
muito mais, e herdará com certeza a vida eterna. Então, querido amigo, estamos chegando realmente ao final de mais um programa. Eu espero que você aplique essas lições à sua vida. Nós somos muito agradecidos a Deus pela sua companhia e esperamos reencontrá-lo no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.